Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cassiano Campos, estamos aqui para nossa primeira aula. Teve um vídeo anterior que foi a aula 00, que lá eu falei sobre a introdução, que seria o curso, o foco dele, futuro, dei uns conselhos para a galera aí, vejam lá o vídeo. E esse aqui é a primeira aula, vamos falar sobre a história da computação, né? E vocês sabiam, galera, que antes mesmo que a gente conhece hoje como computador, já existia há muito tempo atrás. Ele não era eletrônico como é hoje, mas as pessoas usavam aparelhos manuais, mecânicos, para poder fazer cálculos. Daí que vem computar. A pessoa nessa época usava muito para pessoas que era consultor de impostos, usado na astronomia, nessas áreas assim, que era utilizado as ferramentas que eu vou citar agora, né? Vamos falar sobre os primeiros dispositivos, que são esses que eu ia falar, os manuais e os mecânicos. O ábaco. Ele utilizado pelas civilizações suméricas, chinesas e egípcias, ele foi inventado por volta de 1200 e 400 a.C. Ele tem como função de realizar operações básicas, as matemáticas, né? A soma, subtrair, multiplicar. E até hoje ele é usado em escolas japonesas para ensinar cálculo mental, sabe? Eles são bons para desenvolvimento rápido. A pessoa fazer cálculo simples consegue fazer de mente mais rápido. E também temos a régua de cálculo. Ela é baseada em logaritmo, Pujol-Napier, usado até os anos 70 em engenharia. É uma régua de cálculo que é um dispositivo mecânico, né? Ele é operado manualmente, em escalas que deslizam, pegando assim a raiz quadrada, trigonometria, e foi considerado assim um computador analógico, né? Mesmo que não queira, como eu falei, é considerado, né, gente? E os mecânicos. Teve a máquina de Blaise Pascal, em 1642, é uma máquina de soma mecânica que fazia somas e subtrações. Ela foi criada para ajudar seu pai, né? Que ele era um coletor de impostos. Só que como é que eu posso dizer? Essa máquina, só ele sabia fazer a manutenção dela. E era muito caro, então, assim, não compensava muito para as pessoas ter essa máquina, né? Aí, em 1673, teve a máquina de Leibniz, que ela melhorou, que ela permitia multiplicar e dividir. Já em 1881, teve a máquina de Jack Quadrant, que ela tinha um té automático com cartões perfurados. Esses cartões perfurados inspiraram a programação que eram dos em binários, né? 0 e 1. A gente vai ver uma aula daqui para frente sobre binários. Teve a máquina analítica de Charles Babbage em 1837. O conceito de CPU, memória de entrada e saída, é considerado o primeiro conceito de computador programável, né? Teve a primeira programadora da história, Ada, né? Agora vamos falar sobre os primeiros computadores. E não tem como falar em computador sem falar nele, né? O Alan Turing, que ele é considerado o pai da computação, que criou o Bomb em 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele criou essa máquina justamente para decifrar os códigos da máquina Enigma, que era a máquina dos nazistas alemães. E isso foi um marco, porque ele conseguiu, tipo assim, saber localizações de ataques dos nazistas. Tem até um filme sobre isso que eu vou indicar a vocês. Vai estar nos shorts. E isso adiantou muito ao fim da guerra. Então foi muito importante para a história da computação. E agora vamos falar sobre a ENIAC, que 15 de fevereiro de 1946 foi o primeiro eletrônico computador grande porte. Ele ocupava 180 metros quadrados, né?
usaram 17.468 válvulas. Ele podia fazer 5.000 somas por segundo. Ele pesava 30 toneladas e consumia energia suficiente para abastecer 15 casas. Então, galera, esse é o primeiro computador, né? Ele era muito enorme, cheio de válvula, aquecia muito, era bem, assim, exageradamente grande ele, né? E foi daí que, nessa época aí, em 1947, que vem o termo bug, que quando dá falha, né? Tipo, tem uma mosca que invadiu o sistema lá, no meio das válvulas, de fio, de cabo, não sei. E daí falaram, ó, deu um bug. E daí que esse termo é usado até hoje, né, com as pessoas, né? Que falam, poxa, tava programando aqui, mas deu um bug, ou qualquer outra coisa, né? Tava jogando, deu um bug. Isso é muito engraçado e que a gente usa até hoje, né? Desde essa época aí, pra vocês terem uma noção. E depois vem a Univac 1, que ela foi o primeiro computador digital eletrônico, né? De uso geral. Ele foi projetado para aplicar nos comércios nos Estados Unidos. Ele se tornou marco pela história da computação por ser o primeiro computador disponível, sabe? Que era comercial mesmo. E usado para em termo eleitoral, aceitou o resultado das eleições de 1952 e ele é programado com COBOL, né? Então ele não era só restrito, ele já era comercial esse computador aí. E na década de 50 já começa a se deixar as válvulas, partir para os transitores. Na década de 60 já começam os circuitos integrados, mas isso aí a gente vai ver melhor na parte de gerações de computadores. Mais para frente eu vou falar sobre. E os computadores pessoais. Como começou? A Apple I, em 1976, que foi o Steve Wozniak e Steve Jobs. Embora se fosse um computador ainda primitivo, com apenas com placa-mãe, ele se tornou assim um marco, né? Ele foi que marcou o mercado da Apple de computadores pessoais. Ele era vendido mais ou menos assim por 1.060 dólares. Depois, em 1981, o IBM PC ele entra no mercado de escritórios, ele se começa a popularizar, né? Criando os padrões de PCs. Aí entra o sistema MS-DOS, que mais tarde se tornou o Windows, que é muito popular até hoje, né? Mas ele teve a popularização doméstica nos anos de 1980 até 1990, né? Agora vamos falar sobre as gerações de computadores. A primeira geração, ela inicia em 1940 a 1956, com válvulas. Essa aí é a imagem da válvula, vocês estão vendo aí embaixo, o nome primeira geração. Eram enormes, lentos, caros, muito material, né? Então devia ser bem caro. E a linguagem de máquina, como eu já falei mais cedo, sobre os binários, vai ter uma aula ainda, que é zeros e uns. A segunda geração, ela se inicia aí em 1956 até 1963. São os transitores, são menores, mais rápidos, menos calor. E a linguagem era COBOL, né? Aí entramos na terceira geração, que se inicia em 1964 a 1971. São os circuitos integrados, que é o surgimento surgiu também os sistemas operacionais, multitarefa. Aí vamos para a quarta geração, que é de 1971 ao presente. São os microprocessadores, computadores pessoais, as redes de internet, teve o Intel 1404. E assim, para contextualizar, cada uma geração foi um marco importante, porque assim, quando entrou os transitores na segunda geração, um transitor desse aí já valia por umas 100 válvulas. Quando surgiu os circuitos integrados, um circuito integrado desse aí já valia por uns 100 transitores. Então a evolução é essa, né? Deixar o computador menor, bem menor, mais rápido,
acessível. Aí a gente agora vai entrar na quinta geração. A quinta geração é atual e futuro. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela é da computação quântica, que é um tema que está ganhando força. Estudos estão se avançando nessa área aí. É uma promessa para da TI, da tecnologia, né? A quinta geração que estamos vendo agora, que é a inteligência artificial, dispositivos, casa inteligente, essas coisas, tudo automatizado. E agora vamos falar sobre os computadores no Brasil. Vou fazer aqui uma ordem assim cronológica, vamos dizer, né? Vamos começar lá na década de 50, a chegada dos primeiros computadores, com foco em instituição de pesquisas e órgãos governamentais. E em 1957, o Univac 120 é adquirido pelo governo do estado de São Paulo, que é o primeiro computador no Brasil, utilizado para processamento de dados, para fazer consumo de água. E em 1957 é o Calcomp, que é o 1400. Ele é o primeiro computador comercial no Brasil, instalado no IBGE. Seguindo a ordem cronológica, em 1959, Anderson Clayton ele comprou o primeiro computador do setor privado, um IBM Hamac 305. Em 1961, tem a construção do Zezinho, que ele é o primeiro computador brasileiro criado por alunos do ITA. Para você ver a importância do ITA, hein, galera. Em 1961 ainda, a Universidade de São Paulo recebeu Burroughs, que é B205. E em 1964 teve a criação do SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. E em 1967 teve a criação do CEP-ESC, que é o Centro de Processamento de Dados da Escola de Engenharia de São Carlos, em São Paulo, USP. Em 1972 teve a criação do Patinho Feio, que é um computador experimental desenvolvido pela USP, que ele impulsionou projetos como o G10, que é o primeiro computador comercial do Cobra, né? Na década de 80, teve o surgimento dos primeiros computadores pessoais e início de produção nacional. Em 1984, teve o início da Reserva de Mercado para a Indústria Nacional da Informática, que foi a política protegida da indústria nacional da informática, que foi entre 1984 a 1992, que impulsionava a produção nacional e limitava as concorrências. Isso é o que, pessoal? Isso aqui está falando sobre proibir produtos de fora, computadores de fora, para vir para o Brasil, dando foco apenas nos produtos comerciais, que é a produção brasileira. Então, nessa época aí, não podia entrar nada de fora, né? Já na década de 90, com o fim, aí sim teve a abertura para poder vir marcas internacionais para o Brasil. Mas antes disso, nenhuma outra marca podia entrar aqui, só marcas nacionais, galera. E enfim, galera, a gente tá ficando por aqui. Eu quero agradecer a vocês por ter chegado até aqui, o final dessa aula. Foi uma satisfação imensa ter dado essa aula para vocês. Fico muito grato de vocês terem assistido esse vídeo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que ainda vai acontecer nessa quinta geração? Ou se vai surgir uma sexta geração de computadores? Me dizem aí o que vocês acham. Galera, se puder, curte o vídeo, comenta se tiver alguma dúvida. Compartilha com a galera que realmente gosta da área da tecnologia. Porque assim, não adianta você enviar esse vídeo para uma pessoa que realmente não gosta, não é da área, sabe? E não adianta ter só um número. A gente quer pessoas que realmente gostam do conteúdo da área da tecnologia. E é por isso que estamos aqui. Quero agradecer de verdade mesmo, galera. Se inscreve, assina, ativa o sininho para chegar os vídeos novos para vocês.
Galera, valeu mesmo de coração. Obrigado e é isso, galera. Tamo junto.